estagiários e estagiárias da nossa subseção Praia Grande e região. É com muita alegria que hoje recebemos o nosso querido doutor Leandro Sarcedo, ele que representa aquilo que há de maior na advocacia, né? Que são as nossas prerrogativas profissionais que permitem que a gente possa defender os direitos dos cidadãos da forma como deve ser feita, de forma correta, e respeitando a nossa Constituição e legislações infraconstitucionais, né? E hoje o doutor Leandro abordará um tema palpitante, né? Fará uma análise sobre as principais violações dos direitos e prerrogativas profissionais, dando ênfase aí ao aviltamento dos nossos honorários, entre outras violações. Quero parabenizar também o nosso presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Subseção Praia Grande, Dr. Leandro Caiafa, quem realizou o convite, formalizou o convite, idealizou essa palestra. Está de parabéns, e o Leandro transmite os nossos parabéns também aos demais integrantes da vossa competente e combatente comissão da nossa subseção. Quero também agradecer a presidente da Comissão de Cultura e Eventos, a doutora Morgana, que não mede esforços para promover esses belíssimos encontros virtuais que estamos realizando durante esse ano. Agradecer a participação dos demais presidentes de comissões, membros de comissões, dos nossos colaboradores, enfim. Muitos de vocês já sabem os nossos protocolos iniciais, mas eu gostaria de relembrar para aqueles que são marinheiros de primeira viagem, né? Quem não renomeou o seu dispositivo, eu peço que o faça nesse instante. Se tiver alguma dúvida, utilize o nosso chat aqui no rodapé do aplicativo, que os nossos colaboradores estarão a postos para auxiliar, né? Hoje estamos com a Adriana e com o Paulo. Além disso, eu gostaria de pedir a todos os participantes que informem o nome completo e o e-mail através do chat, que são através dessas informações que encaminharemos esses dados à nossa Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, que ficará encarregada de expedir oportunamente os respectivos certificados de participação. No mais, informo-lhes que a nossa palestra de hoje está sendo gravada e futuramente será disponibilizada não só no nosso site institucional, mas também no nosso canal do YouTube. Portanto, aqueles que não quiserem dispor da sua imagem, mantenham o dispositivo de vídeo dos seus respectivos aplicativos bloqueado, tá? É só acionar o Stop Vídeo no rodapé esquerdo do aplicativo. Perfeito? Realizadas essas advertências, é com muita honra que recebemos o nosso Dr. Leandro Sarcedo, e eu transmito a palavra ao nosso presidente da comissão, Dr. Leandro Caiafa, para que faça a leitura do currículo do palestrante e também a sua introdução. Boa tarde, estão me ouvindo aí? Está ouvindo, presidente Gonçalo? Meu áudio está saindo aí? Boa tarde, Leandro, perfeitamente. Perfeitamente. Okay. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Dr. Gonçalo, boa tarde aos presidentes de comissões e membros de comissões. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quero fazer um agradecimento de antemão ao palestrante, Dr. Leandro Sarcedo. Eu agradeço a presença e passo agora a fazer a leitura do currículo do Dr. Leandro. Dr. Leandro é doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, onde é graduado, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Dr. Leandro, passo a palavra ao senhor. Muito obrigado por estar aqui na tarde de hoje. Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui hoje na subseção de Praia Grande, aqui atendendo esse convite do meu querido presidente Gonçalo e poder falar aqui nessa reunião a respeito de prerrogativas. Agradeço também o Leandro Caiafa, que é o nosso
presidente local aí de prerrogativas, né? E que fez todo o contato, enfim, está nos ajudando aí a desenrolar essa palestra, essa conversa dos dias de hoje. Então, recebam todas e todos aí nossos agradecimentos e desde já, nossas eventuais desculpas, as nossas eventuais escusas por algum deslize aqui durante a apresentação. O presidente, o que me foi proposto era que falássemos, que conversássemos um pouco a respeito da defesa, do sistema de defesa de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive com vistas à questão, que é uma questão muito, que está muito em voga ultimamente, a questão dos honorários profissionais. Só um pouquinho aqui, que eu me confundi. Agora sim, abri a tela errada aqui, está perfeito. Então, antes da gente entrar propriamente na discussão de eventual casuística, eventual problemas concretos de prerrogativas, é importante que a gente entenda do que exatamente nós estamos falando, né? Porque o sistema de defesa de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que começa aí na subseção, aí depois passa pelas regionais de prerrogativas, pela Comissão Estadual e depois pela Comissão Federal e pela Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas, tudo isso, todo esse sistema onde tem milhares de pessoas trabalhando, muitas, grande maioria delas de maneira voluntária e gratuita, é algo muito importante que a gente tenha a dimensão exata da vinculação constitucional, da vinculação legal, da vinculação institucional que nós temos, que nos permite, então, fazer esse enfrentamento e fazer essa defesa, que, em última análise, é a defesa dos próprios cidadãos, né? Do direito dos cidadãos e dos clientes, ou daqueles que contratam o advogado, a advogada, para fazer valer seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, assim, é muito importante que compreendamos que a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que há pouco tempo, aí, mês passado, fez 32 anos de vigência, o que dentro da história da República Federativa do Brasil é um verdadeiro recorde, né? Ela redesenhou a participação da advocacia na sociedade brasileira, ou ela estabeleceu novos patamares da importância da advocacia na sociedade brasileira. A gente não pode esquecer que vínhamos, então, de um período de ditadura civil-militar e que começa a ter um processo de abertura, né, como dizem os livros de história, como se dizia na época, né, lenta, gradual e segura, no final da década de 70, lei de anistia em 1979 e eleição de um primeiro presidente civil em 84, com a posse em 85, Congresso Constituinte em 86, 87, 88, Constituição em 88. Em 88, nós temos o coroamento da transição para o regime democrático. E esta transição foi feita de uma maneira, de uma forma em que a advocacia, os advogados, as advogadas e a Ordem dos Advogados do Brasil como um todo foram protagonistas, foram personagens muito importantes, protagonistas de fato dessa transição histórica. Então, desde os advogados e advogadas que no seu mistério privado faziam a defesa dos presos políticos, enfim, até a advocacia como um todo unida e até o papel institucional da Ordem. Não é à toa, por exemplo, que no ano de 80, 81, até uma carta-bomba foi endereçada aí para o escritório da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, que na época ainda ficava no Rio de Janeiro.
onde vitimou lá uma secretária, né, da secretária do então presidente, que era o Seabra Fagundes, que, aliás, faleceu há poucos dias, aí, este ano. Enfim, aí vem a Constituição de 88 e, veja lá, já no seu artigo 5º, inciso 63, coloca a imprescindibilidade do advogado, dizendo que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência de família e de advogado. Vejam que a assistência do advogado passa a ser um direito humano. Está lá no artigo 5º, passa a ser uma garantia fundamental da cidadania brasileira, o direito de assistência do advogado. Por quê? Porque eram comuns as histórias dos presos que desapareciam e que não se sabiam para onde tinham sido levados, e que existia toda uma mobilização da família, dos advogados, para descobrir onde é que esse preso estava. Então, esse é um dispositivo constitucional que visa corrigir essa história, essa experiência histórica, que foi uma experiência triste, e que já coloca o advogado como grande fiador dessa garantia. E também na Constituição de 88, nós temos ali no artigo 133, aquele que é, vamos dizer assim, a norma matriz, a norma mãe de todo o exercício profissional e de todo o sistema de prerrogativas que atende ao exercício da advocacia nos dias atuais. Então, diz lá o artigo 133 da Constituição: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, aqui, nos limites da lei, a Constituição é de 88, a lei levou uns anos para existir, para ser promulgada, mas foi. É a nossa lei 8.906, de 1994, 4 de julho de 1994, o nosso Estatuto da Advocacia. E o que diz o artigo 133 de extrema importância? Fala sobre a indispensabilidade da advocacia à administração da justiça. Ou seja, isto cria uma primeira função muito importante da advocacia, que é a própria impossibilidade da existência do Poder Judiciário, do funcionamento do Poder Judiciário, sem a presença da advocacia. E nós bem sabemos do quanto isto incomoda o próprio Poder Judiciário, que dia após dia, aí, nas suas manifestações, de ponto de vista administrativo ou mesmo jurisdicional, tenta colocar a advocacia para fora da administração da justiça, fazendo pouco aí do que diz o artigo 133. Não preciso ir muito longe, basta dizer a respeito da experiência dos Sejuscs, né? Onde o Poder Judiciário não se conforma, não se satisfaz somente de homologar acordos sem presença de advogado, realizados sem a presença do advogado, como vai além, quando expede suas procurações, suas intimações, ainda alguns juízes, alguns sejusques ainda têm a iniciativa de dizer que naquele ambiente não é necessário o advogado, ou seja, fazendo pouco, fazendo menoscabo, dentro de uma ideia de que a advocacia acaba atrapalhando a administração da justiça, porque enfim, entre aspas, né, advogado só cria problema, é isso que eles dizem, né? Como se aqueles números que se geram de acordos ou de sentenças que hoje são proferidas aí nessa época de pandemia sem oitiva das partes, ou hoje em dia com um número crescente de processos que não vão mais para audiência, são processos sempre julgados com julgamento antecipado da lide, para evitar o contato do juiz com a parte, o juiz com a advocacia, como se bastassem números para que nós tivéssemos um exemplo de administração da justiça. Então, vejam que o legislador constitucional coloca essa trava ao funcionamento do Poder Judiciário, já antevendo que
seria essa obrigação seria e se revelaria uma possibilidade de oxigenação do exercício desse poder. E aqui o que nos interessa em relação mesmo à questão das prerrogativas profissionais é que, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. E essa é a regra-mãe. É a regra da inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da profissão. Amigas e amigos, nós sabemos que a Constituição Federal não tem garantias absolutas, ou seja, o sigilo bancário não é uma garantia absoluta, a intimidade não é uma garantia absoluta. É evidente que a regra da inviolabilidade não é uma regra, não é uma garantia absoluta. É possível que o advogado ou a advogada agindo dolosamente, agindo de uma maneira a fraudar o seu próprio exercício profissional, possa não estar inserido aqui na regra da inviolabilidade. Contudo, esta regra é colocada justamente para modular os efeitos do chamado ônus da prova, ou seja, quem tem obrigação de fazer aqui o ônus da prova, de que naquele caso específico o advogado ou a advogada não fazem jus à regra da inviolabilidade. É o próprio Ministério Público, é quem acusa que faz deveria fazer a prova de eventual fraude, de eventual dolo, de ação dolosa no sentido de não fazer por merecer aqui a inviolabilidade profissional. Contudo, o que nós temos visto na prática é que, e aqui vou dar um exemplo que seguramente algum dos colegas ou das colegas que nos assistem já viu, quando não sentiu na pele, infelizmente, este problema, que é o problema hoje em dia que nós temos dos advogados que acabaram, de alguma forma, prestando serviço a entes públicos, né? Exerceram ali o cargo comissionado numa determinada administração pública e, como obrigação desse cargo, emitiram parecer numa licitação. Não é incomum que o Ministério Público coloque esses colegas como réus, né, numa ação civil pública e tal, ou muitas vezes até numa ação penal por crime contra a lei de licitações, imputando a esses colegas tão somente a ação de exarar parecer, emitir parecer, elaborar parecer, sem dizer de que maneira a elaboração desse parecer, o exaramento desse parecer, poderia ser de alguma forma dolosa ou integrando uma finalidade ilícita, de maneira que não se colocasse na regra da inviolabilidade. E isso cria, muitas vezes, na vida dos advogados, das advogadas que vivem essa nefasta experiência, um problema terrível, porque muitas vezes essas ações civis públicas se iniciam já com despacho de indisponibilidade de bem, afastamento de cargo, e os colegas muitas vezes se veem com bens bloqueados, sem trabalho e tendo que se defender numa ação civil pública, por exemplo, quando não numa ação penal. Então percebam que a regra e o porquê da importância da regra da inviolabilidade, que é um princípio constitucional, está aqui, e como ele é subvertido no dia a dia, e mais para frente, quando falarmos sobre a Comissão de Direitos e Prerrogativas, nós vamos entender qual é a nossa luta para restabelecer esses direitos, fazendo com que a advocacia possa ser exercida de maneira independente e segura. Então, dito tudo isso, nós já podemos ter uma primeira conclusão do que são prerrogativas profissionais. Nós estamos aqui discutindo prerrogativa, todo mundo fala, feriu prerrogativa, não feriu prerrogativa, e existe, de fato, uma grande confusão, inclusive na nossa própria classe, a respeito do que são prerrogativas profissionais, e aqui eu vou dar uma definição e vamos falar um pouco sobre ela. As prerrogativas profissionais são garantias estabelecidas em lei, conferidas à advocacia para o exercício profissional com liberdade e independência, a fim de garantir os direitos constitucionais conferidos ao cidadão. Como são instrumentos de defesa da própria cidadania, todos os advogados têm o dever de defendê-las.
direitos dos cidadãos só são assegurados com prerrogativas garantidas. Então, vejam, eu costumo aqui fazer uma comparação. Quando a gente, hoje mesmo, eu estou aqui hoje falando com os amigos, com as amigas aqui da minha casa, porque tive que ficar em casa para acompanhar aqui uma reforma que eu estou tendo aqui no ar-condicionado. Chegou o calor, o ar-condicionado não estava funcionando, e o pessoal veio aqui, um pessoal aqui para mexer no ar-condicionado. Qual é a primeira coisa que a gente vê quando chegam técnicos em casa? Então, aqueles colegas que gostam de fazer reparos em casa ou reparos no carro, quando os reparos não dão certo, e geralmente não dão, né? A gente tenta se meter na área dos outros e geralmente não dá certo. Quando vem o mecânico, qual é a principal diferença que ele tem? Uma caixa de ferramentas boa, bonita, né? Com cada chave de fenda serve para uma coisa. Ou hoje aqui o pessoal do ar condicionado, né? Eles trazem o manômetro, né? Então eles medem a pressão do ar condicionado, se o gás está colocado ou não está colocado, se falta gás. Ou seja, se a gente não tem essas ferramentas de trabalho, nós não conseguimos fazer aquele trabalho. É preciso, além da técnica de saber mexer no aparelho, é preciso ter as ferramentas. Nós, advogados, nós aprendemos a técnica da nossa profissão na faculdade. A faculdade sempre nos ensina direito material e direito processual. Então aprendemos direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo trabalho. Contudo, pouco nos é falado ou pouco nos é ensinado a respeito das ferramentas que nós necessitamos para exercer a nossa profissão, que são as prerrogativas profissionais. Essas ferramentas são postas à mão dos advogados, e veja, a magistratura tem as prerrogativas da magistratura, o Ministério Público tem as prerrogativas do Ministério Público, a advocacia tem as prerrogativas da advocacia. Então, muitas vezes, quando jocosamente falam, olha, advogado gosta de privilégio, advogado só cria problema, enfim, essas coisas, muitas vezes as outras carreiras, sempre imbuídas de um espírito de competição, do espírito de emulação, que eu acho que não faz muito sentido nos dias atuais, acabam esquecendo que eles próprios gozam de prerrogativas profissionais e prerrogativas muito fortes, como a inamovibilidade, como a impossibilidade de redução de vencimentos, como a vitaliciedade, enfim. As nossas prerrogativas são aquelas mínimas necessárias e suficientes para que, quando recebemos no escritório, no nosso exercício do nosso mistério privado, clientes, pessoas que nos procuram, ou muitas vezes pessoas ligadas, inclusive, à assistência judiciária, ou seja, que vem para nós nomeados, é o mínimo, essas prerrogativas são o mínimo que necessitamos para que possamos exercer a profissão com independência, segurança, coragem, para que, em última análise, fazer valer o direito do cidadão que nos é confiado de alguma forma. Eu costumo dizer sempre que, pensando assim, as prerrogativas profissionais pertencem, de fato, ao cidadão, à cidadã. Nós, advogados, fazemos uso dessas ferramentas quando estamos no exercício profissional, quando estamos a defender o cidadão e a cidadã perante algum órgão da justiça, algum órgão administrativo, e tão somente neste momento. Então, nisto existem muitas vezes tremendas confusões de colegas que confundem por exemplo, e o doutor Caiafa que está aí sabe que muitas vezes recebe ligações no seu celular, o advogado, olha, eu estou aqui, acabei de ser detido. Você fala, nossa, doutor, o que aconteceu? Ah, fui parado no bafômetro. E acaba ficando aquela situação muito desagradável, no sentido de dizer, falar, poxa, doutor, eu posso até ir aí, lhe ajudar e tudo,
por uma questão de coleguismo, mas isto não é uma questão de prerrogativas, isso é uma questão da sua vida privada, que nada se liga ao exercício profissional. Então, é preciso que se entenda que prerrogativas profissionais, como o próprio nome diz, se liga ao exercício profissional. O grande número, o grande rol de prerrogativas profissionais, nós o encontramos basicamente no artigo 7º do Estatuto, onde ali vão ter, acho que 20 e tantos incisos, que vão dizer de várias coisas, inclusive sobre inviolabilidade profissional, sobre o direito de ser acompanhado por representante da ordem em caso de busca e apreensão, enfim, tem lá um sem número de questões de defesa da profissão. Contudo, este rol do artigo 7º não é um rol taxativo. Nós temos prerrogativas profissionais inseridas em outros ramos da legislação, como, por exemplo, no Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, que dá ao advogado a possibilidade de por exemplo, de fazer a intimação da parte, uma intimação válida da parte de determinados atos processuais. Ou seja, é algo que só o advogado pode fazer no exercício naquele processo, no processo em que ele está exercendo a profissão. Ou seja, é um poder que nós temos no exercício profissional. Ou, hoje, um dos temas desse debate, desta conversa que temos hoje, o artigo 85 do Código de Processo Civil, que, de alguma forma, veio estabelecer regras claras, apesar de serem muito desrespeitadas atualmente pelo Poder Judiciário, mas regras claras a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais, que acabam se transformando também e podem ser vistas como uma prerrogativa profissional da advocacia, que é a prerrogativa, é o direito de ser bem remunerado e de ter a sua remuneração decorrente do seu trabalho exercido dentro de determinado processo. Então, vejam que e mais, hoje, na famosa nova lei de abuso de autoridade, e aqui eu não digo nem naquilo que ela inseriu no artigo 7º-B do nosso estatuto, mas sim nos outros crimes que ela traz inseridos na lei de abuso de autoridade, o número foi incrustado ali um grande número de novas prerrogativas profissionais, ou que nem tão novas, mas que careciam de uma norma de reforço para que pudessem ter validade na prática. E que hoje, então, ganham essa validade na lei de abuso de autoridade, que, como bem diz o nosso presidente Caio Augusto, a lei de abuso de autoridade talvez seja a maior conquista da advocacia para o exercício profissional da advocacia desde o próprio Estatuto em 1994. Bom, dito isso tudo, eu peço aos colegas um segundinho só, que eu vou desligar o ar aqui. Estava gelado demais aqui. Então, a nova lei de abuso de autoridade como uma grande conquista da advocacia, talvez a maior delas desde o Estatuto da Advocacia. Bom, dito tudo isso, já entendemos a ancoragem constitucional das prerrogativas profissionais. Já entendemos do que nós estamos tratando, o que são prerrogativas profissionais. Se formos lá no artigo 7º, nós vamos ver que existem, como eu disse, 20 e tantos incisos, 21 incisos, mais 6 não, um monte aqui, 13 parágrafos a respeito
de muitas e muitas prerrogativas. Então, retirar autos, o inciso 16, por exemplo, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Recusar-se a depor como testemunha de processo, no qual funcionou ou deva funcionar. Isso tudo são garantias do exercício profissional. Por exemplo, essa recusar-se a depor como testemunha em processo hoje ganha uma norma de reforço que, quando a autoridade quer forçar o advogado a depor como testemunha, hoje existe um crime para punir essa conduta. Então, para que os colegas entendam da importância da nova lei de abuso de autoridade. O artigo 7º são muitas e muitas, são mais de 20 incisos, 13 parágrafos, olha lá, permanecer sentado em pé, retirar-se de quaisquer locais indicados como independentemente de licença, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, então aquele funcionário que não quer deixar a gente ter acesso ao juiz, enfim. São todas questões que encontram o seu regramento legal no artigo 7º. Ou aqui, o inciso 10 aqui do artigo 7º, olha lá. Usar da palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária. Os colegas aqui que fazem sustentação oral bem sabem a dificuldade que é pedir a palavra pela ordem num julgamento do Tribunal de Justiça. Sempre existe ali uma... não, o senhor já falou, o regimento não permite usar a palavra depois que já fez a sustentação oral, como se o regimento do tribunal tivesse uma posição hierárquica superior à Lei Federal 8.906, que, enfim, nós todos sabemos que não tem. Então, é importante isto, quando eu digo que muitas vezes as escolas, as faculdades nos dão o conhecimento técnico para exercermos a profissão, mas não nos ensina a utilização ou não nos dá as ferramentas para exercer a profissão, é exatamente conhecer cada um desses direitos, cada uma dessas prerrogativas profissionais, para que tenhamos muito claro até onde podemos ir e até onde podem ir conosco, porque também existe com a ideia de que as autoridades são sabedoras do direito e estão ali no exercício do seu poder, né? Muitas vezes eles tentam assustar a advocacia, dizendo, isso o senhor não pode fazer, eu vou lhe caçar a palavra, o regimento interno não lhe permite. E se o advogado não está preparado, não tem a segurança do conhecimento da lei, muitas vezes ele fica encolhido e acaba aceitando aquele abuso. E aqui um diagnóstico muito claro, que sempre quando falamos em violação de prerrogativas, estamos falando quase sempre de uma preclusão de direito daquele que nos constituiu, o que é bastante sério, bastante triste. Então, por isso que conhecer prerrogativas profissionais é, acima de tudo, uma arma para advogarmos melhor. É uma arma para defendermos mais eficientemente os direitos que nos são conferidos pelo cidadão e pela cidadã brasileira. Prosseguindo aqui na nossa exposição, não precisamos aqui falar sobre todos os incisos do artigo 7º, se algum dos colegas, alguma das colegas tiver dúvida em específico a respeito de algum dos incisos, é só me perguntar que a gente fala sobre ele. Vamos falar agora sobre o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem a ver com isso. Veja que o artigo 44 do Estatuto diz que a Ordem tem por finalidade, no seu inciso 2, no inciso 1 fala que é defender o Estado Democrático de Direito. No inciso 2, que é promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, é finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil promover a defesa da advocacia. Artigo 44 da Lei Federal 8.906. E como é que nós fazemos isso? Nós temos o principal dispositivo legal que regula isso tudo no artigo 49 do Estatuto, que diz, e aqui eu vou começar a ler o artigo 49
do Estatuto, da Lei Federal 8.906, pelo seu parágrafo único, que me parece mais importante do que o próprio caput. As autoridades mencionadas no caput deste artigo, que são os presidentes dos conselhos e das subseções da ordem, têm ainda legitimidade para intervir como assistentes nos inquéritos em processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. E aqui, amigas e amigos, nós temos, quando falamos da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem, comissão permanente, é uma das comissões permanentes, que tem a sua existência prevista no próprio regimento interno da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, nós temos a Comissão de Direitos e Prerrogativas, ela tem 3 funções primordiais. Eu costumo dizer, ela funciona apoiada num tripé. E aqui, o artigo 49, parágrafo único, trata daquele que seja a principal perna, o principal tripé, o principal pé desse tripé, que é a possibilidade de prestar assistência aos advogados. Então, voltando àquele exemplo que eu dei lá no começo, do advogado que prestou um serviço para um ente público e que se viu depois envolvido numa ação civil pública ou alguma coisa desse sentido, neste momento, o que ele pode fazer? É bater na porta da Ordem dos Advogados do Brasil e dizer: estou sendo processado no meu legítimo exercício profissional e preciso que a Ordem me dê assistência. Isto é algo um tanto comum, infelizmente, ou seja, durante este ano nós já outorgamos ainda, apesar da pandemia, mais de 200 procurações, muito mais, numa base aí de 30, 40 por mês, numa média. E para quê? Para defender os colegas nessas questões que envolvem, então, prestar essa assistência aos colegas nesses eventos onde eles são, então, envolvidos aí, acusados, investigados ou muitas vezes colocados na posição de réu. Então, dentro desse tripé da Comissão de Direitos e Prerrogativas, este pé principal que é o direito de assistência. Se a gente olhar no próprio artigo 49, aqui sim, no caput, a gente vai ver que os presidentes dos conselhos das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições e os fins desta lei. E aqui seria o segundo pé desse tripé, é o direito de representação. A ordem tem uma legitimidade extraordinária para representar autoridades, inclusive do ponto de vista administrativo ou mesmo criminal, pedir providências para autoridades que violaram aqui as prerrogativas profissionais da advocacia. Então, isso tudo é algo muito importante, porque, de um lado, o artigo 49 traz o dispositivo legal que nos permite ir à defesa dos colegas e no caput traz a possibilidade, então, de acusar, de representar aqueles que infringem as prerrogativas profissionais. E vejam que, com a nova lei de abuso de autoridade, este caput ganha uma importância muito grande. Sigamos. Quando eu digo que é tripé, então, assistência, representação, está faltando um outro. Se a gente voltar lá no artigo 7º e pegar aqui no inciso 17, nós vamos ver que é direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. E aí, este é, aqui, olha, o parágrafo 5º também do artigo 7º. No caso de ofensa escrita da OAB, no exercício da profissão, no cargo ou função do órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilização criminal em que incorrer o infrator. Percebam, este terceiro pé é a concessão de desagravos públicos. O que é o desagravo público? O desagravo público é
um ato formal promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil em prol do colega que se viu violentado no exercício da profissão com suas prerrogativas profissionais violadas. Nós sabemos que muitas vezes algumas violações de prerrogativas atingem um nível de agressividade tão grande que quando pegam, por exemplo, colegas em início de carreira, jovens advogados, não é incomum que muitos deles, inclusive, abandonem a profissão. Fala, olha, eu não me formei, não estudei 4 anos para isso, para passar uma humilhação dessa e tal. Então, percebam, amigas e amigos, essa importância, muitas vezes, de um ato solene, que muitas vezes os colegas falam, mas ninguém está nem aí com isso. Aqui, no primeiro ano de gestão como presidente da comissão, a gente tinha aqui alguns desagravos que necessitavam ser feitos, estavam na fila, e nós realizamos e percebemos que, de fato, tem uma característica curativa, uma característica reparadora na honra dos colegas, uma espécie de catarse mesmo, que os colegas, vivendo ali a homenagem dentro da instituição, dessa que é a instituição mais respeitada da sociedade civil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, projeta na alma desses colegas. E nisto, muitas vezes, não é incomum quando a gente ande aí pelas subseções ou conversando com alguns colegas e tal, fala, olha, como é que é a situação aqui? Aí o colega fala assim, o presidente de subseção fala, nossa, eu tinha aqui um delegado que dava problema, mas eu fiz aqui 4 desagravos contra ele. E isto é algo que nós temos tentado mudar essa perspectiva na nossa atuação na Comissão de Direitos e Prerrogativas. Para dizer que o desagravo público, a concessão de desagravo público é, acima de tudo, um ato em favor do advogado e não contra a autoridade. Ela é contra a autoridade de uma maneira secundária. Então, a gente faz o desagravo é pensado para ser em favor do colega, mas, secundariamente, subjacentemente, nós rechaçamos aquele ato que o vitimou. Mas, prioritariamente, como o próprio nome diz, é o ato de desagravar, ou seja, o ato de pegar aquela ofensa à honra daquele colega e tentar promover uma verdadeira, um processo de fato de reparação na sua autoestima para que ele se sinta acolhido simbolicamente por toda a classe. Então aqui temos esse tripé que movimenta a Comissão de Direitos e Prerrogativas: a assistência, representação e desagravo. Bom, prosseguindo, nós assistência, aqui, desagravo, está tudo aqui. Vamos falar da nossa estrutura organizacional. Veja, o artigo 61, inciso 2 do Estatuto, diz que compete à subseção, no âmbito do seu território, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. Então, veja, primeiro passo, é importante que essas discussões, essas palestras sobre prerrogativas sejam replicadas e cheguem aos demais colegas, que muitas vezes assim não é incomum. Quantas e quantas vezes eu cheguei para fazer palestra em subseção, tinha lá 8, 10 pessoas, e aí o presidente da subseção vinha lá e falava, poxa, Sarcedo, semana passada eu fiz aqui reforma trabalhista, tinha 150. Mês passado eu fiz guarda compartilhada, tinha 200 pessoas. E, prerrogativas, o pessoal reclama, e tem 8, tem 10, tem 12, ou seja, não é um assunto que movimenta multidões. Mas a prerrogativa, o principal guardião, a principal guardiã da prerrogativa profissional é a própria advogada, o próprio advogado. Quanto mais próximo do problema ocorrido nós tivermos a solução e o enfrentamento do problema, mais efetiva é essa resposta e menor risco de preclusão, de perda de direitos nós vamos enfrentar. Muitas vezes, apesar disso,
não é possível, ou seja, o ímpeto abusador das autoridades é tão grande que muitas vezes não é possível a advogado ou advogado fazer frente a isso. Então, a próxima camada de decisão, de resposta a essas violações, é a própria subseção. Então, temos aqui em Praia Grande o nosso querido doutor Leandro Caiafa, aí, que é o nosso presidente de prerrogativas local, ou seja, o primeiro combatente, eu não gosto muito de usar metáforas militares, então, assim, o primeiro lutador aí, a primeira pessoa, o primeiro profissional a se ombrear aos colegas, ao colega advogado, à colega advogada que teve a sua prerrogativa violada, é o nosso prerrogativa local. Ou quando não temos, e algumas subseções são pequenas, não tem um presidente de prerrogativas, um coordenador de prerrogativas, muitas vezes é o próprio presidente da subseção ou algum diretor que exerce essa função. Mas a ideia é que o sistema da OAB, que é um sistema federativo que tem subseção, seccional e Conselho Federal, tem previsões regulamentares de atuação em favor das prerrogativas profissionais nos 3 níveis. E, digo mais, aqui em São Paulo, nós temos, inclusive, um nível intermediário que é ligado à estrutura da seccional, que são as coordenadorias e os conselhos regionais, que tem existência própria dentro de um regramento do provimento 01 de 2018 da Ordem de São Paulo, onde hoje nós temos 16 seccionais, 16 regionais de prerrogativas, divididos, então, Praia Grande tem a regional, que é ligado ali em São Vicente, né? São Vicente e a própria Praia Grande também, São Vicente acho que é a coordenadoria e Praia Grande é o conselho, ou vice-versa. Enfim, que, como o próprio nome diz, da coordenadoria, a função dessa coordenadoria é dar um atendimento. Muitas vezes o município é pequenininho, tem ali uma situação muito própria de uma autoridade que está dando muito problema e já os colegas que voluntariamente trabalham pela ordem naquela subseção já não estão mais dando conta de fazer frente àquela violação toda e tal. Então, a coordenadoria tem a função de despersonalizar esse enfrentamento, fazendo com que possamos todos trabalhar de uma maneira despersonalizada, né? Porque quando eu, Leandro Sarcedo, mando um ofício para uma autoridade, eu não estou querendo afrontar pessoalmente autoridade nenhuma. Eu estou fazendo valer o munus público da Ordem dos Advogados do Brasil, o poder-dever da Ordem dos Advogados do Brasil, de zelar pelas prerrogativas da advocacia. E muitas autoridades, algumas vezes, não compreendem isso. Não compreendem que a ordem, nesta relação com a autoridade, com as autoridades, na relação processual, na relação com a autoridade administrativa, com a autoridade policial, a ordem trabalha, ela tem uma função em face do Estatuto, em face da lei federal, como verdadeira garantidora do exercício profissional da advocacia, que dá a essas relações equilíbrio, porque nós sabemos, o policial tem lá o gema, tem coturno, tem revólver, tem cacetete, o juiz, ele determina ao policial, o Ministério Público tem poder de requisição, nós trabalhamos com a nossa dignidade, com a nossa coragem e com a nossa capacidade postulatória, que de fato é uma prerrogativa profissional só nossa, né? Então, quem pode requerer somos nós. Então, essa é a nossa força. E é lógico, então, que a instituição Ordem dos Advogados do Brasil se coloca aqui como anteparo, como escora, como pilar para dar à advocacia esse assentamento e dar à advocacia essa base firme por onde enfrentar esses abusos. Então, acima das regionais, nós temos a comissão seccional. Na comissão seccional, que hoje tem lá a presidência, é uma estrutura ainda
bastante piramidal, né, como são as estruturas da ordem, embora a gente esteja se empenhando em transformar essas realidades, mas existe todo um regramento e tal. Então, existe lá o presidente, né, que é o presidente que hoje, no caso, está sendo exercido por mim. Aí nós temos uma vice-presidente que também é conselheira seccional, que é uma vice-presidente regimental, né, que é a doutora Ana Carolina Moreira Santos, com quem a gente compartilha aqui a administração de toda a comissão. A doutora Ana Carolina tem também um trabalho muito destacado aqui em todo o estado de São Paulo, na defesa das prerrogativas, né? no comando também da comissão de prerrogativas, e inclusive eu até sugiro aí ao Leandro que, na primeira oportunidade que julgar conveniente ao presidente Gonçalo, que convidem também a doutora Ana Carolina para vir falar aqui, porque ela tem uma palestra muito interessante a respeito de prerrogativas da mulher advogada, que acresce muito para a própria subseção do ponto de vista administrativo e também para as colegas que assistem aí, que se interessam pelo assunto, porque a gente sabe que existem determinados problemas da mulher advogada, determinadas violações de prerrogativas que influem, que desabam com uma força muito maior sobre a mulher por sua condição de mulher. Então essa figura da vice-presidente. Aí temos lá na comissão seccional os vice-presidentes temáticos, porque, veja, eu sou criminalista, então, quando eu preciso de um apoio previdenciário, quando eu preciso de um apoio trabalhista, quando a comissão precisa da advocacia pública, enfim, nós temos áreas que atuam de uma maneira especializada para poder melhorar a qualidade de resposta da própria comissão. Não. Pois não? Ah, não, acho que é algum microfone aberto. Enfim, e aqui então, eu já falei aqui quase uma hora, e vou pedindo licença aqui ao Leandro para encerrando a minha fala, me colocando inteiramente à disposição das colegas e dos colegas para responder os questionamentos, deixando aqui a mensagem de que, amigas e amigos advogados que nos assistem, a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a gestão do presidente Caio Augusto, está absolutamente, seccional São Paulo, né, sob a gestão do presidente Caio Augusto, está absolutamente comprometida com o sistema, com o fortalecimento do sistema de defesa de prerrogativas da classe. Então, são medidas como a criação, a contratação, porque nós sempre trabalhamos com advogados voluntários, então nós estamos iniciando a profissionalização da comissão, ou seja, contratando, começamos com uma advogada que já melhorou, facilitou muito o fluxo dos trabalhos da comissão, com redação de petições, redação de ofícios, enfim, possibilitando esse trabalho. Estamos buscando fortalecer materialmente as regionais de prerrogativas, que muitas delas têm existência no papel, e somente com a coragem e a bravura dos colegas, e agora a gente está tentando dotar ela de orçamento, de existência física propriamente dita, além de hoje, junto ao Conselho Federal, o presidente nacional de prerrogativas ser um paulista, ex-presidente da subseção de Sorocaba, nosso Alexandre Oguzuco, que tem ajudado muito também os pleitos da seccional de São Paulo, junto ao Conselho Federal, junto ao Conselho Nacional de Justiça, enfim, demonstrando que na nossa concepção, prerrogativas, a defesa das prerrogativas profissionais é uma prioridade, talvez a primeira prioridade de gestão, porque entendemos que a defesa das prerrogativas, acima de tudo, a defesa das prerrogativas é defender os instrumentos de garantia da defesa da própria cidadania. E como diz
presidente Caio Augusto, o cidadão e a cidadã brasileira são os nossos grandes patrões, né? São os grandes chefes dessa nação a quem nós, de fato, como advogadas e advogados, devemos servir. Então, quando nós nos conscientizamos e nos unimos nessa luta em prol da defesa dos direitos, das prerrogativas da classe, conscientes de que estamos com isso ajudando a administração da justiça, nós com certeza estamos lutando em favor do Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, do direito da ampla defesa, do contraditório, ou seja, estamos lutando pelo aprimoramento da sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado, amigas e amigos, pela atenção e estou aqui à disposição para eventuais perguntas. Nós que agradecemos, Sarcedo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e vir compartilhar conosco aí a sua vasta experiência na militância da defesa das nossas prerrogativas a nível estadual. Sei que seu trabalho não é fácil, ainda mais depois de suceder o nosso querido Ricardo Toledo, que também foi um grande guardião das nossas prerrogativas profissionais enquanto estava à frente da pasta. E aí nós queremos parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo junto com a sua equipe e dizer, Sarcedo, que eu vi recentemente, nós vimos, né, acho que a advocacia da cidade, vimos o corregedor do Tribunal de Justiça corrigir aquela falha no manual, né, que violava, que desrespeitava, na realidade, a nossa classe. Isso é um trabalho da vossa comissão. E também eu tive que me ausentar durante alguns minutos dessa palestra, por conta de um compromisso aqui com o cliente, e eu não sei se você abordou a questão do aviltamento, que vocês também estão fazendo um belíssimo trabalho com relação ao aviltamento dos honorários, inclusive atuando aí com o amicus curiae em determinadas ações. Chegou a abordar, Sarcedo? Eu falei de passagem, mas posso aprofundar, presidente. Por gentileza, então, antes da gente passar as perguntas, porque esse tema é importante e nós recebemos sempre severas críticas. Os meus colegas presidentes de subseções da nossa região, no nosso colégio, constantemente estamos debatendo essa situação. E na última reunião do Colégio de Presidentes, o presidente Caio Augusto estava conosco e ele pediu para realmente estreitar os laços com a vossa comissão para que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva a nível regional aqui no nosso colégio, que abrange a Baixada Santista e Vale do Ribeira, né? Então, seria interessante se você pudesse dar uma pincelada a respeito, porque os colegas realmente estão se deparando com essa situação, né? Constantemente com as sentenças, infelizmente, fixando honorários irrisórios e de forma aí a desprestigiar o que determina o nosso Código de Processo Civil. Com a palavra, então, Sarcedo. Perfeito. Presidente, de fato, o artigo 85 do Código de Processo Civil vem sendo sistematicamente desrespeitado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Isso causa para a gente aí uma grande... vinha causando uma grande preocupação com aquilo que a gente chama de aviltamento de honorários, né? Ou seja, antigamente nós não tínhamos uma regra muito clara e fazíamos face já um aviltamento, embora não tivéssemos o padrão legal de como arbitrar os honorários. Depois do artigo 85, acabou essa desculpa deste arbitramento arbitrário, por assim dizer, com perdão aí da redundância, porque o artigo 85 traz ali uma tabela e coloca 10% a 20%, em relação aos honorários em que o erário público, o devedor, tem uma tabela regressiva, quanto maior o valor, menor a porcentagem, enfim. Tudo isso que os colegas que militam na área civil sabem bem melhor do que eu. E o que a gente vem percebendo é que o Poder Judiciário, sistematicamente, então, que isso não era a concepção jurisdicional do juiz. Não é que, neste caso, que eu acho que o advogado foi mal, então eu vou punir ele de alguma forma, embora a lei fala de 10 a 20, mas o trabalho não foi bom. Não é isso. Não importa o tamanho da causa, tem juízes que dão sempre R$1.000.
Ou se a causa é um pouco maior, o juiz dá R$ 5.000. E aquele valor é um valor fixo, como se fosse possível ao juiz. E aqui, mais uma vez, algo que a gente tratou durante a fala, numa situação um tanto de emulação, numa ideia de que o advogado não pode ganhar mais do que o juiz, enfim, não dá para compreender bem o que se passa na cabeça do juiz, até porque o dinheiro não sai do bolso dele. Parece que é muito mais a ideia de que não possa entrar no bolso do advogado. E então a gente resolveu, como a gente entendeu que isto era uma sistemática do Poder Judiciário, nós estamos buscando uma organização para também atuar nisso de uma forma também sistematizada. Então, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, como eu disse, é um trabalho voluntário, a gente conseguiu, por meio da nossa advogada contratada, a doutora Beatriz, formar ali um minutário das principais teses que se debatem nessas questões de aviltamento de honorários. Pedimos aos colegas presidentes das subseções que nos indicassem colegas militantes na área civil que se dispusessem a fazer esse combate, fazer essa luta pela ordem dos advogados. Então, veja, eu recebo aí um pedido aí da Praia Grande, de um colega que tem aí um processo que ele trabalhou 10 anos, o valor da causa, o valor econômico da causa é 10 milhões e terminou com aqueles 5 mil de honorários, ou seja, menos de 0,02%. Eu vou tentar conceder essa assistência, né? Para que, então, a ordem entre como amicus curiae, ou às vezes como assistente, dependendo do estágio do processo, enfim, e dependendo do tipo de discussão. Nessas questões de honorários, geralmente é mais como amicus. E a gente tenta, então, se habilitar no processo, dizendo do interesse da ordem, vendo honorários como uma garantia do exercício profissional, e buscando ajudar institucionalmente o respeito ao artigo 85 pelo Poder Judiciário. A boa notícia disso é que, aos poucos, a gente vem conseguindo boas respostas no STJ. E a continuar da forma como foi nas questões, por exemplo, de tráfico de drogas privilegiado, né? Regime de pena de tráfico de drogas privilegiado, que o Tribunal de Justiça se negava a aplicar a jurisprudência pacificada do STJ, ou seja, dava regime fechado, apesar da pena de 1 ano e 8 meses, pouco importando. Até o dia que o STJ veio e soltou 2.200 presos numa canetada só, dizendo, o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem solução, eu vou julgar todos os casos aqui, todos os casos vão ter a mesma solução, e deu uma canetada nesse sentido. Então, nós vamos fazendo esse combate, até o momento em que tenhamos um incidente de pacificação, alguma de unificação, enfim, dentro do TRF3 já estamos nos habilitando como amicus curiae numa discussão de demandas repetitivas contra a União, enfim, estamos buscando, enquanto instituição, promover essa discussão em prol de toda a classe e fazendo valer, então, a vigência do artigo 85, que é tão lei quanto a lei que diz que os vencimentos do juiz não podem ser reduzidos. Então, essa é a luta que nós vimos fazendo aí sob a gestão do presidente Caio Augusto, presidente Gonçalo. Perfeito, Leandro. É exatamente isso. É importante a gente transparecer esse trabalho da nossa instituição para todos os colegas, porque realmente causa uma indignação por parte deles quando eles, após um longo trabalho, veem o Poder Judiciário fixando os honorários de forma irresponsável e desconsiderando o que determina o próprio CPC, que, como bem frisou, é uma lei federal. Então, quero dizer que a nossa Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo está atuante, está combatendo essa situação. Caiafa, peço, por gentileza, que você selecione valorosos colegas da nossa comissão, né? Nós temos grandes colegas aí integrando a sua comissão para auxiliar nessa questão. Aí eu encaminho um ofício para o presidente Sarcedo
enviando esses nomes e esses advogados vão, de forma voluntária, estarão auxiliando os demais colegas da nossa subseção, né, ingressando como amigos curi, para que a gente possa estar divulgando esse importante trabalho das nossas prerrogativas. Tá bom, Caiafa? Posso contar contigo? Ok? Então, gente... Pode contar, estou à disposição. Pode falar, Caiafa. Estou à disposição, com certeza. Eu mesmo já sou um voluntário. Obrigado. Então, seleciona mais uns 3, e aí eu encaminho o ofício para o Sarcedo, e a gente já bola um cartaz para divulgar na nossa subseção, para dar ciência à classe, e quando tiverem qualquer problema nesse sentido, para a gente começar a acionar. É um trabalho de formiguinha, mas o Sarcedo tem razão. A partir do momento que o judiciário se deparar com a instituição, né, defendendo os interesses da advocacia nesse aspecto, quem sabe o STJ dá também uma canetada e isso fica uniformizado na nossa jurisprudência, né? Agora, eu lamento que o TJ seja resistente, né, Sarcedo? Dificulte, né? Por mais que a gente ainda tenha bom relacionamento com a magistratura, eu não sei por que determinadas questões eles insistem em desrespeitar, né? Em ignorar os interesses. A administração da justiça não é competição, né, presidente Gonçalo? Eu acho que é nossa missão também, como gestores de ordem, levar essa mensagem quando estamos juntos com promotor, juiz, dizer, doutor, nós não estamos aqui, a gente quer tudo construir o mesmo objetivo. Mas a impressão que dá, Sarcedo, eu já reparei, né? Quando a gente está defendendo os interesses em ações de valores econômicos elevados, na hora de fixar, eu acho que eles comparam a impressão que dá é que eles comparam com a remuneração mensal deles, né? Como se a gente recebesse um daquele por mês. Né? Às vezes são ações, uma vez na vida e outra na morte. E aí o judiciário acaba, não sei, tendo uma competição interna com a advocacia. Mas isso é totalmente descabido, né? E a gente tem que combater. Mas é o que parece mesmo. Então, meus amigos, nessa questão de aviltamento, eu queria deixar vocês a par dessa situação. O presidente Sarcedo esclareceu o trabalho intenso da nossa seccional e agora eu vou deixar aberto para as demais questões relacionadas a prerrogativas. O momento é agora. Sei que muitas vezes, como o doutor Leandro frisou durante a sua fala, até por insegurança jurídica, a gente acaba não impondo as nossas prerrogativas perante a autoridade, mas, como ele bem frisou durante a sua palestra e de forma brilhante, quando a gente sucumbe à vontade da autoridade, a gente está sucumbindo perante a nossa autoridade maior, que são os cidadãos. O presidente Caio sempre deixa bem claro que o nosso mistério constitucional é a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos. Então, quando a gente sucumbe, a gente não está sucumbindo só perante a classe. A gente está sucumbindo perante a classe e perante aquele que nos constituiu como procurador. Então, não é uma questão de vou deixar para lá. Porque quanto mais a gente deixa para lá, mais abusos irão cometer aquelas autoridades. E mais a nossa classe, a nossa instituição será desrespeitada. Então, fica aqui o alerta e vocês fiquem à vontade aí para tirarem todas as dúvidas dessa fera que é o nosso presidente Sarcedo, nosso querido conselheiro seccional. É só utilizar a ferramenta Raise Hand, tá? Que nós vamos seguir a ordem de preferência. Adriana, se tiver alguma pergunta no chat, por favor, nos auxilie, tá? Bom, mas não tem nenhuma pergunta no chat. Tá. Cadê a turma, Caiafa, que te liga, hein? Que pede socorro? Tá todo mundo tímido? Doutora Jaqueline Sassi, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada.
Vai fazer Boa uso da tarde. palavra. Com a palavra. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Sim, Jaque, pode falar. Meu presidente falou quem liga para o Leandro Caiafa de madrugada? Eu. Presidente, eu falei, aí eu tenho que me pronunciar. Bom, prazer em revê-los. Tá bom, Sarcedo? Excepcional palestra. Gratidão, sua fala impecável, como sempre. Eu comentei com o Leandro, aconteceu uma seguinte situação, mas eu não quis insistir com o Leandro. Até vou passar para o senhor ver se de repente hoje de uma maneira correta. Eu liguei porque eu me senti numa situação desconfortável, porém eu não quis vincular muito o Leandro, por quê? Eu estava num momento de lazer com uma família sentada, certo? Numa mesa de um bar. Sim, de um bar. Uma família com criança, inclusive de colo, carrinhos, bebês. Tinha 2 bebezinhas de colo, enfim. E próximo dali, umas 3, 4 quadras, tinha aqueles pessoal que fica com aqueles carros ligados, som alto, enfim. Eis que isso aqui foi aqui em São Vicente, tá perto de... Tem uns motéis, eu não sei nem... Bom, por ali, é uma vila mais de pessoas humildes, né? Eis que chegou a tropa de choque e a gente ali estava, ali continuou, porque não era nem com a gente, era afastado. Só que eu não sei o que acontece com esses PMs, enfim, que eu prefiro também não pegar muito pesado, a gente ali continuou, né? Eis que, como a gente continuou e todo mundo, por serem pessoas humildes, saíram andando. E a nossa família, que estávamos literalmente em família, continuamos ali. Eis que eles chegaram até a gente. O que vocês estão fazendo aí? Vocês não vão embora? Aí foi a hora que eu falei para o meu amigo que estava na mesa, falei, liga o celular e começa a filmar. Bom, foi tudo filmado, resumo da ópera. Ele pediu para que eu me identificasse, eu me identifiquei, né? Mostrei minha OB, porque eu falei que a gente não ia sair dali, porque a gente, nosso direito de ir e vir, só que até então eu não tinha falado, eu acho que eu não preciso falar que eu sou advogada para ter respeito, eu acho que uma cidadã comum deveria ter, né? Então, ali eu continuei, falei, não, a gente não vai levantar, a gente está aqui em família, temos crianças com carrinho, a gente estava do lado de uma pracinha, inclusive, para as crianças brincarem no negócio de girar. Gangorra, pracinha pública. Bom, resumo da ópera, quando ele pediu para eu me identificar, eu apresentei minha OAB, ele guardou no bolso e saiu andando. Eis que, quando ele guardou no bolso e saiu andando, eu tive que me posicionar. Aí eu fui para cima dele e falei, o senhor tem certeza que o senhor vai levar minha OAB? Nisso foi a hora que ele viu o meu colega filmando. Falei, não tem problema, tá tudo registrado desde o início, né? Aí, para terminar, ele jogou no chão e pisou em cima. Né? Acho que nós Aí eu liguei temos pro problema Leandro Caiafa, Com certeza. na frente de todo mundo. Então, aí assim, eu liguei pro Caiafa só para eu saber o que teria que fazer, mas assim, eu não quis amolar, sabe, doutor Sarcedo? O que eu fiz? Esse vídeo já foi automaticamente para a corregedoria, já foi feito boletim de ocorrência e já está correndo. Então, assim, as minhas medidas eu mesmo tomei. Mas, assim, é triste. Eu liguei pro Leandro chorando de madrugada. Por quê? Mas é isso. É triste, é deprimente, quer dizer, depois de ter tratado todos mal, crianças, assim, sabe? E, assim, e depois... Assim, parece assim que somos lixos, né? E depois ainda de se identificar, ainda fazer uma coisa dessa, e depois eu já sei o nome de todos, um é sargento, o outro quer dizer, não são pessoas comuns, são pessoas que estão nisso há um bom tempo, né? Eles deveriam ter um mínimo de respeito. Essa é uma questão que eu liguei para o Caiafa. Passei pela primeira vez após 15 anos de exercício de advocacia, né? E ainda escutei de um PM que eu estava no lugar errado na hora errada, ou seja... Senhores advogados, por favor, não frequente locais humildes, nem com famílias humildes, e muito menos próximo a baile funk, porque é o recado que eles quiseram passar, entendeu? Ou seja, pra você ver como é. Como se houvesse uma autorização de violência. Exatamente. Assim, a intenção é que eles queriam que a gente levantasse e saísse, fosse embora. Afinal, chegou o Estado, né? Doutora Jaqueline, eu agradeço muito a sua narrativa, por compartilhar com a gente esse fato. Eu acho inédito, né, doutor? Inédito. Doutora, eu não conseguiria dar um exemplo melhor e mais bem acabado
necessidade de desagravo público. Sim. Porque, assim, há um ato atentatório contra a dignidade da profissão. Sim. E veja, a humilhação que é impingida à doutora neste momento faz com que a doutora telefone para o doutor Leandro chorando. Eu não conseguia nem falar. Eu acho que eu fiquei 40 minutos para conseguir falar para ele o que tinha acontecido, porque, assim, juntou tudo. Juntou, assim, a tristeza de ver famílias, pessoas de família, trabalhadoras, evangélicos serem tratados daquela forma. E, assim, o que mais me doeu foi, quer dizer que se eu fosse só mais uma daqueles, eu teria, de repente, sido mais poderia acontecer. É isso que eu quero. Poderia acontecer. Para ter o respeito, porque em nenhum lugar que eu vou, eu nem me mostro a minha OB, doutor. Sabe que eu mostro meu RG? Porque eu acho que a pessoa tem que me respeitar ou gostar de mim pelo que eu sou. Né? A partir do momento que eu tiver que dar uma carteirada para a pessoa me respeitar, aí é o fim do mundo. Mas já foi tudo resolvido, graças a Deus, já sei o nome de todos, já estão sendo bem orientados lá dentro, né? Então, assim, a questão do desagravo eu já tive de uma forma privativa. Porque eu sou assim, eu fui até o batalhão, eu falei, chamei a chefia, chamei um por um e resolvi. Agora, eu não sei se eu vou ficar até o ano que vem viva, né, doutor? Porque aí já viu, né? Já sabem de toda a minha vida, né? Mas eu resolvi, eu já fiz o meu desagravo. Mas, ô Jaque, parabéns pela coragem, mas como... Deixa o Leandro em paz, coitado. O Leandro é calmo demais. Como o presidente Sarcedo bem frisou, isso é um exemplo clássico. E eu, assim, eu já te falei, eu acho que você deveria ter iniciado um expediente de prerrogativas de desagravo, porque não mexeu só com você, já que mexeu com a classe. E a partir do momento que ele pisou na carteira, ele pisou na advocacia. E a gente não pode... Guardou no bolso, ia reter o documento. Aí ele só pisou e jogou no... Deixa eu só fazer... Tá, meu microfone tá aberto aí? Tá sim. Deixa eu só fazer uma parte. Viu, Jaqueline? Sim. É tranquilo, você pode ligar para mim à vontade, tá? Pode ficar. Eu vi que você ficou preocupada, que você tava... Que eram só 6 horas da manhã do domingo. E eu vou te confessar, Jaqueline, eu tava virado ainda, eu tava bebendo, não tinha ido dormir ainda. Eu tava viajando. Eu tava no litoral... Eu tava no litoral norte, tava passeando, e tava com o pessoal, e tava bebendo. Ainda você me pegou acordado. Ainda bem. E assim... Eu fui na delegacia, depois eu fui ligar pro Leandro. Saber se eu tinha errado. Eu liguei pro Leandro e perguntei. E aí? A minha preocupação, porque assim, viu, o Gonçalo, só para dar um retorno da comissão. Ela ligou, e aí eu perguntei primeiro onde ela estava, com quem ela estava e como ela estava. Ela falou que ela já tinha, a situação já tinha ocorrido, ela já não estava mais na delegacia, me parece até que o delegado também não tomou as posturas, as providências que deveria ter tomado, só que ela já tinha saído também da delegacia. Eu perguntei, o que você vai fazer agora? Ela falou assim, tô indo para casa, eu tô ligando mais para me acalmar, né, acho que mais um desabafo mesmo. Eu falei, então sim, doutora, vai para casa, né, porque eram 6 horas da manhã, até não... Ela não estava mais sofrendo a violência. Né? Já tinha. Então eu meio que só acalmei ela, deixei naquela situação de... Mas ele foi excepcional, viu? Eu falei, Leandro, calma. Eu falei, eu só falei, se acalma, doutora. Precisa de alguma coisa? Ela, não, eu estou à disposição. É para isso que eu me voluntariei. Como disse o doutor Leandro Sarcedo, a gente é voluntária para isso, né? Aí depois eu falei pro meu presidente, aí o Gonçalo falou, resolveu? Eu falei, resolvi. Eu só não insisti na situação porque, assim, o único contato que eu tive sobre essa situação, já que foi nessa situação, 6 horas da manhã, naquele seu estado alterado e tal. Então, assim, eu esperei você insistir em algum tipo de providência da comissão, porque, assim, eu não sei se você estava com vergonha de tudo aquilo que aconteceu, se você queria que aquilo fosse exposto novamente e tal. Então, eu não tomei mais... Na verdade, eu vou te falar o que eu pensei, assim, no domingo, né? Porque, assim, essa situação ocorreu, era 1 hora da manhã. Você vê que eu fui te ligar, já era quase 6, né? Era 6 horas da manhã. Essa situação aconteceu 1 hora da manhã. Então, assim, eu fui atrás de tudo, fui na delegacia, esperei, aquela espera que a gente sabe para não resolver nada. E no domingo, eu já peguei o carro, já levei o vídeo aonde eu tinha que levar e já resolvi, entendeu? E aí já...
tudo. Por isso, é só para dar um retorno para o presidente, senão ele briga comigo. Eu quis resolver sozinha mesmo. A comissão não tomou nenhuma atitude, nenhuma postura de ofício por causa disso. O único contato que a gente teve foi esses 6 horas da manhã do domingo. E aí, assim, eu ainda falei, doutora, segunda-feira a senhora já me manda esse vídeo, já me manda o nome dos policiais, e a gente já vê o que a gente vai fazer, o que a comissão pode fazer. E aí a doutora, como ela não falou mais nada, o que eu entendi? Ou ela resolveu de forma sigilosa procurar as vias cabíveis e acabei esperando, e aí ela não fez mais retorno. Mas se quisesse... Mas como a Jaqueline... Eu já resolvi. No domingo, eu nem dormi, já Como a Jaqueline praticou esse testemunho, inclusive na frente do nosso presidente da Comissão Laboral de São Paulo, e perante os colegas, a gente tem que dar uma resposta já. Já temos que dar uma resposta. Então, Caiafa, posteriormente a palestra, entre em contato com a Jaque, pega os documentos que ela tem e a gente inicia um expediente, sim. O doutor Sarcedo tem razão, a gente é um caso clássico de desagravo. Não podemos permitir que as autoridades, que esses policiais, Jaque, ajam dessa forma com outros colegas e outros cidadãos. É preciso dar uma lição, né, nesses profissionais. Né? E aí eu concordo com o Sarcedo, acho que a OAB tem que tomar a frente dessa situação. Eu acho que esse é o caso. Nós temos o desagravo, né? Sim. E eu acho que vale também, quando a doutora Jaqueline mandar a cópia do boletim de ocorrência e tudo, e a gente sabe que depois da lei, eu não lembro o nome da lei, mas que jogou todos os crimes de militar para o Ministério Público Militar, que está difícil demais, assim, até para a Polícia Civil fazer militar cumprir a lei, né? Nós estamos com problemas muito sérios em Peruíbe, aí pertinho e tal, por conta de briga de polícia militar com polícia civil, uma coisa horrorosa. Mas... doutor Sarcedo, foi uma das coisas que eu tomei ciência nas delegacias. Eu percebi exatamente isso. Mas isso não pode fazer com que a gente esmoreça. Eu acho que, inclusive, é possível que a gente, em abono, em reforço ao seu boletim de ocorrência, ao seu pedido de investigação, que mandemos também um ofício da ordem, indagando se foi instaurado inquérito, em que pé que está, enfim, para também posicionar um pouco e tentar, de uma maneira institucional, cobrar providências que me parecem muito devidas. Né? Sim, obrigada. Desculpa, gente. Que isso, já. Nós que agradecemos. Não, que isso. O espaço é para isso mesmo. É para que mais colegas tirem as suas dúvidas, para que a gente não veja mais colegas nessa situação, Jaqueline, de flagrante desrespeito à nossa profissão. Né? Então, o espaço está dado. Quem quiser compartilhar ou indagar o nosso querido Sarcedo, o momento é agora. Posso aproveitar, então, que eu estou com o meu microfone aberto aqui, vou fazer só um questionamento para o doutor, ver se ele tem, eu acho que para ele é muito mais, tem muito mais casos, aí ele lida muito mais, né, do que a gente fica restrito a seccional, ao município, né? Se o doutor soube já de alguma autoridade que foi já punida com essa nova lei de abuso de autoridade por violação de prerrogativa, se ele tem ciência... Punida ainda não. Ainda não, mas já existem, existem processos já de aqui na comissão nós fizemos 2 representações. Tá, e os processos então estão ainda correndo? Estão encaminhando, Tá, era essa a dúvida que eu tinha, se o doutor tinha algum conhecimento. Porque assim, acho que na medida que começarem as punições a ocorrerem, eu acho que a quantidade de violações tendem a diminuir. Aí vai passando a notícia, querendo ou não, vai passando de um para o outro. Né? Promotor tal, delegado tal, juiz tal foi punido pela lei de abuso de autoridade. Então acho que começa aí a dar uma diminuída, uma freada nesses recorrentes casos de violações, né? de prerrogativas. Né? É só essa que eu tinha, essa dúvida que eu tinha. Acho que tem mais gente aí levantando a mão, querendo perguntar.
Agora, o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sarcedo, doutor Wando Moraes, com a palavra. Tá me ouvindo direito? Certo o som? Perfeitamente, Wando. Perfeito. Eu acho que eu já sei o que você vai dizer. É um testemunho também, que eu estava presente nesse testemunho. Não vai praticar aquele testemunho? Não, aquele foi perfeitamente conduzido. Mas é bom para os colegas, Wando. Se você quiser, compartilhar. Então vamos contar primeiro o caos e depois eu faço minha pergunta que não tem nada a ver com esse caos. Tá? Inclusive, a OAB foi pronta, foi de pronto resolver o problema, acompanhou o caso, tudo perfeito. Mas vamos lá, a história. Estava eu em uma audiência trabalhista, né? E por alguns motivos da audiência, eu estava como audienciarista, né? Então eu não estava como responsável da documentação juntada. O pessoal do escritório de São Paulo esqueceu de juntar um documento. Eu conversei com o advogado da parte contrária e nós resolvemos, né? Ele permitiu, né? Ele concordou com o adiamento da audiência. Só que o juiz, ele aparentemente era novo, né? Foi a primeira audiência dele na comarca, inclusive, então eu não conhecia. E eu alertei sobre a situação e ele começou a escrever a ata de audiência e colocou as seguintes palavras: o advogado da reclamada não prestou atenção nos autos. Ele começou a dizer que eu não estava prestando atenção, que eu não estava... como é que eu posso dizer? Bom, que eu não estava prestando atenção, obviamente, que eu não estava a par dos autos e que eu não sabia o que estava fazendo ali. Ele colocou isso na ata de audiência. Foi quando eu estava lendo a ata, né, a produção da ata, e eu indaguei: Excelência, não faz sentido isso que você está escrevendo, porque não condiz com os fatos. Aí ele pegou e ainda foi um pouco grosso, mas até esse ponto eu dou razão para ele, porque ele leu a ata anterior e o advogado anterior que realizou a ata, né, saiu ciente. Porque no final da ata, todos os advogados saíram cientes de que ele tinha excluído a contestação anterior para juntar nova. E o pessoal do escritório não juntou e eu acabei pegando a bucha. E ele começou a atacar a minha posição como advogado. Ele falou que eu não estava prestando atenção e tudo mais, tudo mais. Foi quando o advogado, né, do reclamante ficou do meu lado e nós dois indagamos o ato do juiz. Foi quando ele disse que a ata era dele, né? E a partir daí já virou aquela história de caso de família, porque tanto eu quanto o advogado do reclamante nos insurgimos contra o ato do juiz e disse que a audiência parava ali. Até porque nós fizemos requerimento como Código de Processo Civil, ele tentou cercear a minha defesa, pedindo para eu limitar a minha defesa. Primeiro ele disse que era para eu juntar depois a defesa. O advogado do reclamante disse que não, porque aí eu poderia escutar o depoimento das partes, né, depoimento das testemunhas e ia limitar a defesa nisso. Depois disso ele pediu para que eu fizesse a defesa oral. Ele estava insistindo para que eu fizesse a defesa oral, mesmo a gente já tendo feito o requerimento de adiamento, né, pelo Código de Processo Civil, um requerimento das partes. E ficou nessa história, ele não queria, começou a ser intransigente, né, a ponto do advogado reclamante ficar um pouquinho estressado, por dizer assim, e o juiz falou que ele tinha prerrogativas da magistratura, que a ata de audiência era dele e tudo mais. Foi quando nós dois resolvemos não levantar da mesa mais e parar a audiência ali. Foi quando eu liguei para a prerrogativa, veio praticamente a comissão inteira, né? Indagamos a posição do juiz. Bom, no final ele acabou cedendo, né? Reescreveu a ata de audiência, claro que com os adendos. Detalhe, ele apagou o que ele disse anteriormente e reescreveu ela por completo, né? Foi quando tanto eu quanto o advogado reclamante pedimos a palavra, incluímos, né, tudo que ele tinha dito, né, inclusive as ofensas ao advogado reclamante, porque ele foi super ofensivo com o advogado reclamante.
Bom, e remarcou a audiência para o dia seguinte. Até então, tudo resolvido, né? Só que no dia seguinte, não teve nenhuma ilegalidade da parte dele, mas deu para perceber que ele abusou da autoridade, prolongando a audiência por 4 horas seguidas. A audiência de instrução durou de 4 horas e meia a 5 horas. Só para a gente ficando lá, instruindo e ele refazendo perguntas toda hora, dizendo que não entendeu e não entendeu. Mas até então, chegou nisso a ponto de todo o fato passado, né? A gente fez uma representação contra ele no CNJ, né? Então... Eu fiz questão, Wando, de você praticar esse testemunho. Peço até desculpas se fui invasivo, porque eu estive presente, você deve ter se recordado. Então, Sarcedo, é um exemplo clássico de demonstração da força da nossa instituição. Quando eu cheguei na audiência, fui informado por uma colega, não foi nem pelo Wando, que a comissão já tinha sido acionada. Eu cheguei na audiência, já tinham 7 membros da comissão. Ou seja, isso já impactou o juiz. Ele já tinha mudado a postura dele. Sim. E já tinha retificado, inclusive, a ata. E aí eu permaneci até o final da audiência. Na audiência seguinte, que o Wando se referiu, eu participei desde o início da ata enquanto representante do OAB. Então, acabou a perseguição. O juiz teve um excesso de cautelas absurdo. Tamanha demonstração de respeito à nossa classe. Porque ele começou a admitir perguntas que, na minha opinião, até ele deveria indeferir de ofício. Mas acho que ele ficou inseguro. O próprio juiz ele ficou inseguro de causar um cerceamento e deixou os advogados perguntarem livremente. Até assunto que, na minha opinião, já estava confesso. Né? Ele poderia até indeferir. Enfim, mas esse testemunho é importante para que os colegas que estão nos acompanhando acionem. Nós temos aqui um dispositivo, Sarcedo, aqui na Praia Grande, inédito, poderia até ser propagado para as outras subseções, que é o SOS Prerrogativas. É um grupo, e a gente afixa o QR Code no nosso site institucional, que o colega que tiver numa situação de emergência na audiência, ele aciona o QR Code, já entra no grupo de prerrogativas, e esse grupo é só para ele reportar o problema, para que a nossa comissão, todos os membros da comissão participam desse grupo, inclusive a diretoria, poderem ir ao socorro. Então, está numa situação de audiência que você não pode ligar, aciona pelo grupo, olha, eu estou na audiência na vara tal, está acontecendo isso. Que um dos membros de prerrogativa vão aparecer lá e vão socorrer. Foi a situação que aconteceu com o Wando, e eu tenho certeza, Wando, que esse juiz, que era um iniciante da magistratura, ele vai prestar atenção e nunca mais vai agir da forma como ele agiu perante qualquer colega. Eu acho que esse exemplo traz para a gente três reflexões. Uma, a importância de você, advogado, que está na ponta, saber quais são os seus direitos e prerrogativas, saber até, como eu disse, até onde você pode ir, até onde podem ir com você. Ou seja, o doutor Wando aí soube exatamente se colocar e já criou, e ele já começou a resolução do problema sem necessitar de ninguém. Chamou ajuda, mas ele criou a questão. Segundo ponto, a necessidade de união da classe. Percebam que no momento em que o advogado da parte adversa fala, ó, eu sou adversário aqui no processo, mas eu sou advogado, eu não sou inimigo de ninguém, e se junta ao advogado para falar, juiz, você está fazendo errado, sem o temor de que isso vá prejudicar o direito, porque no final não prejudicou nada. O juiz é que estava errado. Então veja como ganhou nova força o pleito do Wando, que num primeiro momento o juiz ali estava mais firme contra ele, a hora que juntou os dois, como a coisa começou a mudar. E terceiro, a ação, quando eu digo da primeira camada de enfrentamento, ou seja, esse enfrentamento da subseção, fazendo jus aí o artigo 61, inciso 2, a importância da ação institucional. Como eles dizem que não,
mas eles temem sim a Ordem dos Advogados do Brasil, como a presença da Ordem, a presença do Caiafa, a presença do Gonçalo, enfim, a presença institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, muitas vezes tem o condão de mudar. O sujeito olha e fala, puta, eu acho que... Porque assim, esse gostinho de abusar é algo que é natural do ser humano e do ser humano brasileiro. Então, com essa nossa tradição lusitana, com essa nossa tradição ibérica, é algo que está muito no nosso sangue. E quando o sujeito não vai vendo o paradeiro, ele vai embora, se ele tem essa tendência. Quando a gente coloca os anteparos, fala, ó, daqui você não vai passar, geralmente o sujeito cai do cavalo, ele acorda, ele fala, eu vou ter problema. E ele sabe que ele vai ter problema. Porque ele sabe que ele está indo além daquilo que ele pode ir, entendeu? Então, eu acho que é também, obrigado aí pelo exemplo, doutor Wando, porque é um exemplo também de manual, ou seja, tudo acabou dando certo no encaminhamento e todas as indicações foram seguidas, ou seja, é um advogado bem preparado, a solidariedade do colega de audiência, a atuação pronta, imediata da subseção, ou seja, no final, para a gente ver como o resultado acaba aparecendo ali no ato mesmo. E o direito, o que é mais importante, a prerrogativa é mantida e o direito da parte não fenece. Sim, sim. Foi uma situação atípica aqui. Foi a primeira vez e única que aconteceu, né? E não só que poderia prejudicar o meu trabalho, porque era uma ação com valor altíssimo, né? Aos olhos do cliente, como ficaria, né? Lendo a ata dizendo que o advogado não prestou atenção, né? Claro. O juiz se recusando a colocar em ata o que o advogado dizia, então se insurgindo contra manifestação de suspeição. Então foi uma situação bastante atípica. E veja a enrascada que nós mesmos tiramos desse juiz. Uhum. Porque se ele é um moço novo, às vezes não era sequer vitaliciado ainda. Não era. Perfeitamente. Quando ele escreveu isso de magistratura. Quando ele escreveu isso, julgando a sua conduta profissional, ele viola frontalmente o artigo 70 da Lei Federal 8.906, que diz que compete somente à OAB fazer esse controle. Ou seja, se essa briga anda para frente e a gente representa ele dizendo que faltou urbanidade, que ele desrespeitou o artigo 70 da Lei Federal 8.906 e tal, veja que quando o sujeito é vitalício, isso não é motivo para muita dor de cabeça. Vai criar lá um aborrecimento para ele, mas ele vai superar. Para um não vitalício, muitas vezes isso é mortal. Mas uma novidade aí que ele se safou, né, de certa forma. Pois é. E vitaliciedade ele não tinha mesmo, né? Porque depois em pesquisas tiramos que ele era recém-empossado, né? Tinha acabado de sair do curso de magistratura. Então, eu não sei se ele realmente estava botando no papel tudo que ele estudou no curso, né? Mas, enfim. Vamos lá, doutor. A minha dúvida é a seguinte. Aconteceu hoje, inclusive, aqui no escritório, um cliente veio, né, para uma consulta e o problema dele era em relação à curatela da mãe dele, né? Só que prestei a consulta, né, conforme solicitado, expliquei todo o caso, parece só o som, barulho da rua. Prestei a consulta. Na hora de avançar os honorários, né, eu sempre dou uma massageada, por assim dizer, antes de falar sobre a tabela da OAB, que nós temos que seguir e tudo mais, né? A tabela da OAB, para um processo de curatela, menciona o valor de R$ 7.600 em média, 7.400 e alguma coisa, né? E aí aqui tá. O cliente, quando não tem dinheiro, a gente consegue perceber, a gente indica, né, a Defensoria Pública, quando ele é bastante dependente do sistema de programas sociais como a Defensoria Pública.
Só que existe um limite, né? 2 ou 3 salários mínimos. E tem pessoas que ultrapassam esse requisito de 2 ou 3 salários mínimos, mas ainda não conseguem se manter, principalmente quando se trata de idosos ou menores de idade. A minha dúvida é como conseguir vencilhar como conseguir estabelecer esse parâmetro entre aviltamento, né? Para conseguir conquistar esse cliente, porque na minha cabeça, a realidade aqui da nossa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, né, cidade de interior, R$ 7.500 por uma curatela é algo impensável. O cliente saiu do que assustado, mesmo oferecendo parcelamento, coisas desse tipo, cobrar R$ 7.500 numa curatela de uma idosa de 86 anos com Alzheimer, que ela está pedindo já a curatela para conseguir fazer prova de vida e conseguir pedir alimentos para os outros filhos, que nenhum ajuda, é muito difícil. É uma cliente que eu sei que não vai voltar, né? E ela também não vai conseguir a defensoria pública. De duas, uma. Ou ela não vai pedir a curatela e esperar a mãe morrer, ou ela vai encontrar algum colega que vai conseguir fazer isso por 1.500, sei lá quanto, para aviltar. Qual é o limite que eu consigo estabelecer para uma redução, ou sei lá, uma flexibilização desse valor da tabela? Veja, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando de prerrogativas enquanto... Eu estou falando de honorários profissionais enquanto prerrogativas. Esse questionamento que você coloca em relação à tabela é um questionamento que me parece muito mais ligado à questão ética. Quando eu falo em aviltamento aqui, eu falo do aviltamento do Poder Judiciário contra a advocacia. Então, é o juiz que não respeita o artigo 85 e que faz pouco da advocacia no uso do seu poder judicante. Então, este é um ponto. É um olhar razoavelmente novo ou razoavelmente diferente, porque honorário sempre foi discutido lá no TED. Ou seja, se cobrou muito, se cobrou pouco, como cobrou, se recebeu coisa como pagamento, se pode ou não pode e tal. Bom, então, feita essa divisão, eu devo dizer que eu não sou a melhor pessoa para fazer a análise do ponto de vista ético sobre isso, porque, assim, isso não são assuntos que chegam aqui no conselho e tal, eu não tenho um conhecimento aprofundado. Contudo, até hoje eu compreendo, a tabela de honorários, ela é indicativa, ela não é vinculante. Então, quando a gente fala advogado se respeite, advogado respeite a profissão, é evidente que nós temos ali um parâmetro que, quando você diz, vai ter alguém que vai fazer por 1.000. Enfim, 1.000 é pouco para esse trabalho, é muito para esse trabalho, me parece uma espécie de aviltamento, entre aspas. Contudo, dentro da minha compreensão, é algo que mereça ser punido disciplinarmente? Não me parece também. Ou seja, o advogado ouviu o cliente, sabe o trabalho que vai dar, a tabela diz outra coisa, enfim, não me parece que isso seja uma ligação automática cobrou pouquinho, tem uma pena disciplinar, entendeu? Essa é a minha compreensão, até como conselheiro seccional, se isso fosse colocado no conselho, era o que eu defenderia. Contudo, o que a gente precisa tomar cuidado? É com aviltamento sistemático. Então, escritórios, e aqui nós estamos falando de grandes escritórios, que mandam e-mails aí para os colegas que estão no interior, muitas vezes. Aqui na capital o mercado é um pouco diferente, embora tenhamos situações como essa, dizendo, nós estamos aí, por exemplo, lá na região de cana-de-açúcar, né? Então, tem lá os safristas, o pessoal que faz lá o corte da cana e depois entra com uma enxurrada de ação penal, de ação trabalhista. E aí, o juiz marca tudo no mesmo dia, marca lá um monte. Aí, vem os caras... A usina, às vezes é de alguma cooperativa, de algum grupo, tem um escritório trabalhista aqui em São Paulo. Aí o escritório vai buscar lá um colega que aceite fazer lá aquelas 10 audiências por dia por R$20 cada audiência. Comum.
Acontece, existem essas propostas. Me parece que aqui nós estamos falando, sim, de uma violação, de um aviltamento sistemático na oferta e na aceitação dos honorários profissionais, entendeu? E que ensejaria aqui uma análise ético-disciplinar. Então, eu acho que, neste caso da curatela, você fez muito bem de tentar valorizar o trabalho, e na medida em que a gente busca algumas referências como a tabela, a gente está tentando unificar um sistema de cobrança, mas entendendo que aquilo era muito para o trabalho, ou que, ainda que os réus, a parte, não fizesse jus a questão aí da assistência judiciária e tal, mas ainda assim seria oneroso demais pagar aquele valor, eu acho que é possível fazer ali um ajustamento, enfim, sem infringir regra nenhuma, o que não significa aviltamento da profissão. Entendi. A tabela é indicativa. Entendi. Então, o aviltamento seria, aos seus olhos, na questão sistemática. Seria mais um problema na oferta, né, do que na demanda. Então, enfim, aqueles antecessórios contenciosos que ficam... Não, pode ser na demanda também, pode ser na aceitação. Que isto, ou seja, na desvalorização, porque você negociar com o cliente, eu cobrei 7.500, mas puta, eu não podia pagar 7.500, no final eu fiz, sei lá, 4.000 em 10 parcelas de 400. Cara, não tem aviltamento nenhum numa negociação como essa, entendeu? Entendi. Não tem aviltamento nenhum. Porque não é entendi. Entendeu? Agora, o aviltamento, você coloca aí no seu Facebook, que aí vai ter até outro problema, mas assim, você põe uma tabelinha lá no teu escritório, você não anuncia, mas o sujeito que vai lá já vê lá na portaria de entrada. Aqui a curatela custa 500. Eu acho que nós temos um problema. Entendi. Se vira tabelar o preço para baixo, né? Seria o caso. Isso, aqui eu faço 10% da tabela da ordem. Não custa 7.500, eu cobro 750 sem saber quem é você. Entendi. Tem que ter um feeling, então, tem que sentir a isso, ou seja, você cobrou mais do que a tabela, menos, enfim, mas você sentiu, você ouviu, que muitas vezes o sujeito ele quer, ele até faz jus à assistência, mas ele quer ter um advogado particular. E por que você não pode contratar? Pode contratar. O que não pode é você aviltar... E veja, eu não sou especialista nisso, mas é o que a gente ouve falar. Você não pode aviltar sistematicamente a tabela. Como é isso? A tabela aqui, mas aqui no meu escritório é 10% da tabela. Entrou aqui, não tem problema nenhum. Entendi. Entendeu? Perfeito. Como uma prática disseminada, entendeu? Doutores, se me permite uma parte, eu estou com o microfone aberto? Tá. Se me permite uma parte, eu acho que no caso nesse caso do doutor Wando, eu acho que até pelo caráter público do exercício da advocacia, a advocacia ela tem um caráter público, né? De defesa do direito do cidadão. Eu acho que se você, como na condição de advogado, perceber que aquele cidadão não vai ter outra forma de ver o direito dele satisfeito, ele não vai ter direito à defensoria e também não consegue pagar aquilo que a tabela estabelece, eu acho que até pelo caráter público da advocacia, você pode, nesse caso, facilitar aí a situação para aquele cidadão ter acesso ao direito dele, senão ele vai ficar sem acesso de fato. No caso do Wando, ele vai ficar sem acesso ao direito dele por uma questão técnica aí de fixação de tabela, né? Então eu acho que assim, o caráter público do exercício da advocacia supriria aí, então essa ausência de uma norma, né, que determine essa flexibilização da tabela, né? E veja, doutor Wando, mais uma vez, eu acho que o doutor foi muito bem. Foi muito bem, ou seja, ao defender a tabela, ao valorizar o trabalho, eu acho que está tudo perfeito. Mas eu acho que não precisa chegar com esse temor neste nível que o doutor chegou. E fala, poxa, será que eu estou infringindo? Acho que não. O senhor conheceu a realidade do cliente.
E estabeleceu uma exceção e negociou com vistas a esta realidade. Não é etéreo, não é disseminado, é no caso. Entendi. O importante, Wanda, é exatamente isso que o Sarcedo destacou e o Caiafa. É o caráter de reiteração. E se você torna público essa situação de cobrar abaixo da tabela, que isso se torne uma vantagem para você angariar clientes e, em contrapartida, desvalorizar a nossa profissão de advogado. Essa situação que você destacou é uma situação completamente excepcional e que não vai virar uma situação costumeira no seu escritório. Você avaliou uma situação excepcional, acabou resolvendo o conflito do seu cliente. Diferentemente, como o Sarcedo bem frisou, de você colocar uma tabela dentro do seu escritório, descaracterizando a nossa tabela, cobrando valores abiltantes. Ou então, de repente, você começar a cobrar, vamos falar num tipo de ação que é comum nos nossos escritórios e que acontece, e que esse sim eu já dei orientação para a nossa comissão de ética trabalhar de forma mais enérgica aí perante os cartórios e descobrir, porque isso sim macula a profissão, é na cobrança de inventários extrajudiciais. Nós sabemos que tem escritórios que cobram um valor fixo disso. Isso sim é agir de forma abiltante. Entendi. Passa lá só para dar o chamego no que o cartorário já fez. Aquele famoso eu cobro a oferta do outro, né? E isso é inadmissível. Isso a gente está tentando... Que estão colegas que cobram lá um fixo, não importa o tamanho do inventário, e que também não faz nada. Ele passa lá e aí são vários os problemas éticos. Ele só passa lá no cartório no final da semana e regulariza todos os inventários, todas as separações que foram feitas durante aquele período. Aí sim nós estamos com problema. Um problema também de aviltamento de honorários, além de outros, né? Inclusive com indicações dos próprios cartórios, às vezes, né? O próprio cartório que já indica o colega lá, já tem... eles são fixos. Outra questão, Sarcedo, nós debatemos isso no Colégio de Presidentes, a gente está oficiando os cartórios para informar o fluxo de inventários, né, e os advogados que estão assinando, até para que a nossa comissão de ética possa atuar. E os cartórios estão se recusando a fornecer essa informação, né? Também é uma situação... Lógico, que não sei até onde a gente... Eles querem ficar com a advocacia cativa, querem proteger... pagando um troquinho para o sujeito só ir lá assinar e eles ficam com lucro, né? Cartório é um excelente negócio no Brasil. Mas isso aí, presidente Gonçalo, nós estamos juntando todas essas informações aí, nós vamos dar uma resposta a contento, viu? Legal. Então eu vou dar sequência aqui na cidade. Sim. Mais alguém gostaria de fazer alguma indagação? Tem mais alguém habilitado, Adri? Algum questionamento no chat que não observamos? Não tem, não. Então vamos caminhar para o encerramento. Bom, antes de ter essas considerações finais, eu vou passar a palavra ao nosso querido Leandro Caiafa e para dar as suas conclusões acerca da palestra hoje ministrada. Opa! Não, só tenho a agradecer ao Dr. Leandro Sarcedo a disponibilidade, ao atendimento que foi dado para mim aí nos contatos dele, da equipe dele do escritório. Às vezes eu liguei lá, algumas vezes liguei no escritório, não liguei lá na comissão de eventos, e foi sempre muito bem recebido, graças a Deus, aí por eles. Então, só tenho a agradecer o tempo aí disponibilizado, a palestra excelente, e estou à disposição aqui o que ele precisar. Muito obrigado. Obrigado, Caiafa, pela dedicação, pelo empenho, pela indicação da palestra e pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente da nossa comissão. Quero mais uma vez agradecer ao nosso querido conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Dr. Leandro Sarcedo. Realmente a sua palestra foi brilhante, exemplificou alguns casos, trouxe todo o histórico da nossa legislação que assegura a defesa das prerrogativas como um importante instrumento de viabilizar a defesa dos direitos dos cidadãos, né? Também pincelou algumas ações que a OAB São Paulo está desenvolvendo para defender as nossas prerrogativas
e realmente está se demonstrando um grande líder, e a advocacia de São Paulo está muito satisfeita com o vosso trabalho, viu, Sarcedo? Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado conosco não só seus conhecimentos, mas principalmente as vossas experiências à frente da pasta e também da vivência jurídica enquanto advogado competente que é. Quero agradecer também a todos os presidentes e membros de comissões que estão nos prestigiando nessa tarde, passar adiante essa mensagem. Infelizmente, a jovem advocacia, que seria o nosso público-alvo, né, Caiafa? Que são as pessoas que acabam tendo um pouquinho mais de timidez para se postar perante a autoridade, acabou não prestigiando, mas que nós, os mais experientes que estamos prestigiando essa palestra e que passamos adiante os ensinamentos absorvidos nesta tarde, para que esses colegas aí tenham mais êxito aí na sua atuação profissional. Né? Agradecer os colaboradores, Adriana, Paulo, Jorge, sempre presentes, permitindo que a gente possa promover palestras de alto nível como a de hoje. E também os demais colegas, advogados, estagiários da nossa subseção e da região que estamos prestigiando, alunos também da FPG, né, que sempre estão nos prestigiando. Muito obrigado pela participação. Sarcedo, eu vou atender aí a sua orientação e vamos convidar, né, Caiafa, a sua vice-presidente, para a gente fazer uma abordagem direcionada à Comissão da Mulher Advogada, né, Jaque? As prerrogativas profissionais da mulher advogada. Foi uma belíssima sugestão e acho que a gente vai providenciar para a classe aí nos próximos... Já me poupou o trabalho Pode falar, Caiafa. Já me poupou o trabalho de pesquisar qual vai ser a próxima. Já tem próxima palestra na comissão. Já faz em parceria com a mulher advogada. Já. Eu quero também agradecer aí o prestígio da participação da doutora Lázara, né, Carvalho. Ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e também é militante da mulher advogada, né, Jaque? Eu vi que ela já teceu uns comentários te parabenizando. Muito obrigado, viu, Lázaro, pela participação. E é isso aí, meus amigos. Obrigado e até a próxima, viu? Sarcedo, manda um abraço ao nosso presidente Caio e toda a diretoria. Muito obrigado, até a próxima, meu querido. Muito obrigado, Caiafa, e muito obrigado, amigas e amigos aí da Praia Grande. Foi um prazer estar aqui hoje. Estou sempre à disposição. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.